Qual é, na sua opinião, o fato mais inimaginável ou os fatos mais inimagináveis que a Bíblia deixou registrado? Pois bem, eu quero desafiar você nesse dia a compartilhar aquilo que você considera como um dos fatos mais inimagináveis que a Bíblia deixou registrado. Na verdade, o meu desafio é caminhar com você nas próximas 7 semanas, 7 segundas-feiras, onde eu quero compartilhar com você em cada uma dessas segundas-feiras uma verdade, um fato inimaginável e que certamente trazem muita consolidação à nossa fé, à nossa esperança em Deus e na sua palavra. Eu quero começar desafiando inclusive você, se você pode, deixa aqui no comentário qual é o fato inimaginável que mais impacta a sua vida, que mais causa algo extraordinário no seu interior quando você lê e as lições que você aprende. Então, por favor, compartilhe, o seu feedback é extremamente importante para que a gente possa ser enriquecido mutuamente. Na verdade, eu vou compartilhar com você cada um desses fatos que, ao meu ver, são inimagináveis e que trazem muita consolidação à nossa fé. Eu quero, nesse primeiro dia, na verdade, trabalhar exatamente em cima do tema que eu dei a esse vídeo. E o tema que eu dei é "A morte não é o fim". E eu tenho compartilhado aqui, semana após semana, que um dos textos que mais me impressiona, eu devo confessar que é um dos estudos, uma das reflexões que eu mais me aprofundei no meu tempo de ensino no seminário, que é o texto de João capítulo 11. João capítulo 11 fala, para mim, um dos maiores milagres que Jesus realizou e que foi exatamente a ressurreição de um homem que estava morto, diz a Bíblia, já há 4 dias. No entanto, há muita lição, há muita riqueza no texto de João 11 e eu tenho compartilhado com você algumas. Hoje eu quero compartilhar outras, porque, como eu disse, esse texto ele é realmente muito rico, muito profundo. E quando eu olho para João capítulo 11, quando eu olho para a proposta que nós estamos fazendo aqui para caminharmos juntos e sermos consolidados na nossa fé com este compartilhamento, de fatos inimagináveis, coisas que a gente não consegue imaginar e que a gente pode com muita propriedade aplicar a palavra milagre. Foram milagres que o Senhor Jesus fez, milagres que o próprio Deus fez nas páginas do Velho Testamento e que, do ponto de vista humano, do ponto de vista natural, são inimagináveis. Quando eu olho para João capítulo 11, eu aprendo algumas lições que são extremamente importantes e relevantes a gente compartilhar e a gente falar aqui nesse dia. A primeira delas é de que pessoas boas também sofrem. O texto bíblico fala que uma família, inclusive o texto usa essa expressão, amigos de Jesus. Essa família era uma família que costumava receber Jesus quando Jesus subia para Jerusalém, para as festas que eram comemoradas naquele lugar. Jesus tinha o hábito de se hospedar na casa dessa família. E existe um conceito errado, um pensamento errado, que muitas vezes nós trilhamos. Eu confesso para você que eu já trilhei esse caminho, que é o caminho de achar que pessoas boas, elas não devem sofrer, elas não devem chorar, elas não devem ter desafios tão grandes na sua vida. Infelizmente, esse é o caminho que muitos percorrem. Eu quero dizer para você que quando eu olho para esse texto bíblico, eu aprendo exatamente essa lição. Pessoas boas também sofrem, porque a Bíblia diz ali que essa família está num quadro de enfermidade, de doença, e possivelmente uma doença para a morte, um quadro que muitos de nós temos enfrentado nos últimos meses.
e essa família está sofrendo porque eles mandam uma notícia para Jesus de que o amigo de Jesus, Lázaro, estava doente, estava à morte. Então não era uma enfermidade simples, era algo realmente que apontava para a morte na vida daquele homem, na vida daquela família. E a gente percebe com muita clareza uma família que está sofrendo por causa de uma enfermidade, por causa de um grande desafio que eles estão enfrentando na vida. Então, eu quero dizer para você, querido, que tem passado por lutas e por sofrimento nesses últimos dias, nesses últimos meses, eu quero dizer para você que pessoas boas também sofrem. Pessoas boas também adoecem. Eu devo confessar também que houve uma época na minha história de vida cristã que alguns ensinos teológicos apontavam para o fato de que aquele que é salvo, aquele que tem uma vida com Jesus, ele não fica doente, ele não adoece. Infelizmente, foi um ensino que desviou algumas pessoas da fé, da sua convicção em Deus, porque ela é até bonita, né? É até bonito nós acreditarmos que um cristão genuíno, profundo, ele não vai ficar doente. No entanto, a palavra de Deus está repleta de exemplos, de casos bíblicos, de grandes homens, grandes mulheres de Deus que sofreram enfermidades e que alguns até morreram por causa dessa enfermidade. Então eu quero plantar uma semente no seu coração. Não deixe essa mentira, essa distorção encontrar lugar no seu coração, porque pessoas boas também adoecem. O caso de Lázaro é um dos casos bíblicos que nos apontam para isso. E, consequentemente, eu poderia dizer para você que pessoas boas também morrem. Pessoas boas também morrem. O Velho Testamento conta a história de homens que serviam a Deus e que morreram e deixaram a sua família numa situação de luto, de dor e até de dívida. Há textos bíblicos que mostram isso. Há o texto de Lázaro. O texto de Lázaro não é o único. Há outros textos na Bíblia que apontam para o fato de que Jesus interveio na história de muitas famílias, de muita gente, ressuscitando as pessoas que haviam morrido. Então eu quero dizer para você, querido, a morte, na verdade, ela é resultado do pecado que entrou na história humana, que entrou na minha história, que entrou na sua história. E eu poderia dizer ainda que pessoas boas também choram. Aliás, um dos textos mais impressionantes para mim, do próprio capítulo 11 de João, é o fato de que Jesus, ele chorou a morte do seu amigo. Jesus chorou diante do quadro da morte na vida de um amigo, de uma família. E eu já compartilhei com você algumas verdades profundas sobre esse texto aqui, porque muitos anos uma pergunta ficou no meu coração: por que Jesus chorou se ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro? E eu tenho outro vídeo aqui onde eu compartilho a resposta: por que Jesus chorou quando ele está diante do quadro da morte de um amigo que ele sabia que ia ressuscitar. Mas o fato é que eu quero dizer para você que essa não é a única ocasião em que Jesus chora também. Jesus chora quando ele está olhando para Jerusalém e está vendo que Jerusalém não está respondendo a todo o apelo, a toda forma que Deus encontrou de atrair Jerusalém para debaixo das suas asas. Jesus chora pelo fato de Jerusalém não ter reconhecido o tempo da sua visitação. Você deve se lembrar, talvez você até já tenha dito isso, eu mesmo já disse no passado, há uma frase que as pessoas falam muitas vezes, que é a seguinte: olha, nós podemos dar jeito para tudo, só não podemos dar jeito para a morte. E eu quero finalizar esse vídeo, na verdade, concluindo com você algumas verdades que eu aprendo ainda com o Evangelho de João, no capítulo 11, inclusive trabalhando o tema desse vídeo, porque eu creio do fundo do meu coração que a morte não é o fim. Embora muitas pessoas vivam as suas vidas na perspectiva de que precisam aproveitar o máximo a vida, porque quando morrerem tudo acaba, eu quero dizer para você, querido, esse texto, ele deixa claro para nós que a morte não é o fim. Jesus ressuscita Lázaro e mostrando pra gente que a morte não é o fim. O próprio Senhor Jesus, ele ressuscita ao terceiro dia, e essa é uma das bases, um dos fundamentos
mais extraordinários no qual a nossa fé está firmada, está consolidada na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a morte não é o fim. Nós precisamos viver a nossa vida de maneira que nos preparemos para viver uma eternidade com Deus ou sem Deus. Aliás, eu quero finalizar exatamente olhando para o texto e tirando algumas lições que podem nos ajudar a entender quando é que a morte não é o fim. Quando é que a morte não é o fim? E, em primeiro lugar, eu vejo aqui, a morte não é o fim para aqueles que buscam Jesus. Infelizmente, nem todos buscam Jesus. Nós temos vivido um quadro de pandemia há mais de 1 ano e meio e as pessoas têm buscado em diversas coisas resolverem os seus problemas, têm colocado as suas expectativas. Mas eu quero dizer que Marta e Maria, quando estão diante do quadro de enfermidade de Lázaro, elas buscam Jesus. A palavra diz que elas mandam dizer a Jesus. Elas mandam um recado para Jesus. Se fosse nos nossos dias, certamente isso já teria ido para a rede social, já teria sido mandado um WhatsApp para Jesus. Olha, o seu amigo Lázaro está doente, nós gostaríamos muito de que o Senhor viesse visitar. E quando Jesus chega lá, elas expressam exatamente a convicção que elas tinham de que se Jesus viesse, Lázaro não teria morrido. E esse é o primeiro conselho que eu quero dar para você. Num momento não apenas de luto, não apenas de enfermidade, mas qualquer desafio que você venha a enfrentar na vida, busque Jesus. Coloque os seus olhos em Jesus. Coloque as suas expectativas em Jesus. Busque-o em oração, através da palavra de Deus, buscando uma igreja que tem vivido segundo a palavra de Deus. Eu tenho certeza que isso vai consolidar a sua fé. Mas eu ainda olho para o texto e eu vejo fé. Nós precisamos ter fé. Você e eu precisamos ter fé. Eu já compartilhei quando Jesus chega ali, as duas, tanto Marta quanto Maria, dizem, olha, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Isso é uma demonstração de fé, de que a presença de Jesus faz a diferença. E não somente nessa ocasião. Em um determinado momento, Jesus chega para as duas e diz, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Jesus termina essa afirmação dizendo, crês tu nisto? E eu pergunto para você, você crê? Você crê que Jesus é a ressurreição e a vida? E ainda que tenhamos que passar pelo quadro de luto e morte aqui nessa vida, nós viveremos uma eternidade com Deus? Nós precisamos ter essa fé colocada em Jesus Cristo. E por fim, eu quero compartilhar com você uma outra lição que talvez seja uma das mais importantes, que é uma aliança com Jesus. Eu e você precisamos ter uma aliança com Jesus. E aqui eu quero finalizar dizendo que quando Jesus faz essa pergunta para Marta e para Maria, crês tu isto? Essa palavra crer é muito mais do que um assentimento intelectual, ou um assentimento emocional, ou até um assentimento espiritual. Ah, sim, eu creio que o Senhor pode fazer isso. Mas eu quero dizer que essa palavra crer, ela está envolvida por um significado de uma aliança. Eu preciso muito mais do que crer. Eu preciso viver a minha vida como se eu já tivesse recebido aquele milagre e aquilo que eu tenho buscado na sua presença. E eu posso garantir para você que quando você tem essa fé, quando você busca em Jesus Cristo e somente nele, e quando você estabelece uma aliança com o Senhor Jesus, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. É claro, eu tenho falado isso, quando a gente olha para a história de Lázaro, Lázaro ressuscitou, mas mais à frente Lázaro morreu, ninguém encontra Lázaro pelas ruas dos nossos dias, mas eu quero dizer para você que Jesus estava apontando exatamente para a eternidade, dizendo para mim e para você, olha, a morte não é o fim, e nós precisamos viver a nossa vida de tal forma que nos preparemos para essa eternidade com Ele. Sabe, querido, eu quero convidar você, talvez você que está exposto a essa reflexão, a este ensino, você já fez uma aliança com Jesus, nós precisamos, na verdade, renovar a nossa aliança com Jesus todos os dias, e se você não fez uma aliança com Jesus ainda, de entregar a sua vida, de viver para Ele, de procurar uma igreja, querido, deixa o seu nome aqui no comentário, nós vamos entrar em contato, nós vamos viabilizar uma forma para que você cresça e para que você viva uma vida de maneira que
você possa estar se preparando para a eternidade, porque a morte certamente não é o fim. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e ele vive, ele está vivo à direita do Pai. E ele disse algo que é tremendo: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, mas eu vou preparar lugar e eu vou voltar para buscar cada um de vocês. Jesus está às portas, Jesus está voltando e ele tem um lugar preparado para mim e para você. Nos rendamos a ele então, façamos uma aliança com ele, coloquemos a nossa fé e os nossos olhos nele e nós viveremos eternamente com Cristo. Eu quero orar, quero finalizar, pedir que Deus encontre o caminho do nosso coração e que vivamos uma vida não na perspectiva do imediatismo, de viver o hedonismo, o prazer do momento que as circunstâncias nos trazem, mas que a gente possa semear na nossa eternidade e vivermos com o Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos mais uma vez a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos expostos a um ensino tão profundo. Pai, quando muitos estão caminhando nessa vida como se a morte fosse o fim, os nossos olhos estão postos além, estão na eternidade, porque o Senhor não criou o ser humano para morrer, o Senhor criou o ser humano para viver eternamente. E nós queremos confirmar a nossa aliança contigo, queremos colocar os nossos olhos em ti e queremos dizer: nós cremos que viveremos uma eternidade contigo e com todos aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo no seu coração como único Senhor e como único Salvador. Deus te abençoe abundantemente, meu querido, e eu espero te ver na eternidade e eternamente vivermos adorando ao Senhor, ao nosso Criador, porque a morte não é o fim.